Se você está acompanhando esta série, onde nós estamos falando sobre batalha espiritual, eu tenho certeza que você queria que chegasse nesse dia. Como é que faço para ter autoridade espiritual para expulsar demônios? Em nome do Senhor, saia dela e retorne às trevas. E na verdade, irmãos, nós vamos fazer 2 vídeos para falar sobre esse assunto. Esse e o próximo. Aqui eu vou te dar algumas ferramentas que você precisa saber. Por mais que as explicações que eu vou te dar aqui aparenta ser simples, você pode ter certeza que isso vai gerar uma grande expressão no mundo espiritual. E é lógico, as informações que eu passo aqui é sempre com aquela pitadinha de teologia. Quando a gente estuda as palavras, no hebraico, no grego, dá uma aprofundada, isso faz toda a diferença. Então, vamos lá falar sobre como ter autoridade para expulsar demônios das nossas vidas. Vamos para a vinheta, então. A guerra é espiritual. Pessoal, lá vai um resuminho do que você vai encontrar aqui nesse vídeo. Ponto 1. A importância de conhecer o nome de Jesus e a sua pessoa e o conceito grego de onoma, que é a palavra grega para nome. Segundo ponto, nós temos aqui 2 coisas. Nós vamos falar sobre poder e autoridade. Terceiro e último ponto é Efésios capítulo 2, onde a palavra de Deus diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, acima dos principados, das potestades e assim sucessivamente. Graça e paz, amados, eu sou Eliseu Lustosa e você é muito bem-vindo aqui no meu canal no YouTube. E eu quero te pedir uma coisa, me segue no Instagram aí, abençoado. Vai lá, abençoada. @Pastor Eliseu Lustosa. Me segue também no TikTok, é só @Eliseu Lustosa, certo? Então, vamos lá. A primeira coisa que você tem que saber que a autoridade espiritual não é algo que está intrínseco, ou seja, nasce com a pessoa espiritualmente falando. Você vai adquirir ao longo do processo, ao longo do relacionamento com Deus, ao longo de você entender as bases bíblicas, e eu espero que este vídeo aqui seja o início, ou se você já está na caminhada em busca disso, que isso aumente, ou no mínimo, desperte dentro de você a sede de querer mais. Porque sempre há mais de Deus para mim e para você, tá? E a gente vai começar aqui com o básico. Para você saber então qual é a fonte dessa autoridade, o básico é saber sobre o nome de Jesus, porque é no nome de Jesus que é a fonte primária. Em Marcos 16:17, há uma promessa de Jesus pra gente, pra mim, pra você, pra nós que somos aqueles que professam a fé em Cristo Jesus. E essa promessa diz o quê? Jesus vai dizer: em meu nome expulsarão os demônios. Onoma é a palavra grega para nome. E deixa eu ler para você aqui o que representa isso. No mundo antigo, o nome representava a autoridade, o caráter e a presença do proprietário, ou seja, do dono do nome. Agir no nome de Jesus significa agir como o seu representante legal. O meu nome é a fonte de toda autoridade espiritual. Poder do nome, autoridade no reino espiritual. Mais que um rótulo. No pensamento moderno, o nome é apenas uma etiqueta de identificação. Mas nas Escrituras, o conceito é muito mais profundo. Para entender a autoridade espiritual, precisamos mergulhar no termo grego onoma. No texto bíblico, onoma não se refere apenas ao som das letras pronunciadas, mas à natureza, ao caráter e à presença real da pessoa. Quando a Bíblia fala sobre o nome de Deus ou o nome de Jesus, ela está invocando a totalidade de quem eles são e a capacidade de agir em seu lugar. A transmissão de procuração. No mundo espiritual,
O uso do nome funciona como uma procuração legal. Quando Jesus diz em João 14,14, se pedirdes alguma coisa em meu nome eu o farei, ele não está nos dando uma palavra mágica para encerrar orações. Ele está nos outorgando sua autoridade. Ter o nome de Cristo é como possuir o anel de sinete de um rei. O que você sela com esse anel carrega o peso e a garantia de todo o reino. No reino invisível, os anjos reconhecem essa assinatura e as trevas são obrigadas a recuar. Não por causa da voz de quem fala, mas por causa da autoridade de quem o enviou. A supremacia sobre as esferas. A autoridade do nome de Jesus é absoluta porque foi conquistada e conferida pelo próprio Pai. Paulo escreve em Filipenses 2, 9 a 10 que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Isso estabelece uma hierarquia clara no cosmos. No céu, é o nome que governa as hostes celestiais. Na terra, é o nome que traz cura e reconciliação. Debaixo da terra, é o nome diante do qual todo joelho, inclusive os das forças rebeldes, deve se dobrar. Conclusão: identidade e poder. Portanto, a autoridade no mundo espiritual não vem de rituais complexos, mas da nossa conexão com esse nome. Estar em seu nome significa estar revestido de sua justiça. Quando o crente compreende isso, ele não apenas fala palavras, ele exerce o domínio do reino de Deus, fazendo com que a realidade espiritual se alinhe à vontade do Rei. No nome de Jesus, o invisível se torna sujeito à autoridade do Eterno. Ou seja, aqui a gente já começa a entender que quanto mais obediente, quanto mais submisso aos mandamentos de Cristo, à palavra de Deus você é, mais autoridade você vai conquistando, mais intimidade você vai tendo com Jesus, mais Jesus vai confiando este poder, essa autoridade para você. Você pode esconder do pastor, do líder, da família, do pai, da mãe, do irmão, todo mundo, mas do mundo espiritual você não esconde nada, tá? Tanto os demônios, os anjos de Deus, o próprio Deus está vendo cada uma das suas atitudes, dos seus posicionamentos, dos seus erros, das suas falhas. E eu não estou dizendo aqui que você tem que ser o super santo, o 100% correto que ninguém vai chegar para ter autoridade para expulsar demônio. Mas eu estou dizendo o seu padrão de santidade vai ter a ver com a autoridade que você tem em Deus. Ou seja, quanto mais eu me submeto ao que Jesus quer, mais ele confirma na minha vida a autoridade. E perceba que você, então, para receber mais autoridade, quanto mais você souber sobre as coisas de Jesus, o que ele pode fazer, se você crê dessa forma, quanto mais autoridade você tem, ou mais autoridade ele te confirma. No fundo, vai do seu relacionamento com Jesus. E eu sei, por prática, por vivência, que Deus sempre vai trabalhar com essa pedagogia do relacionamento. As lutas, as guerras, as coisas que a gente passa, as tentações, conforme a gente vai vencendo e ficando firme com Jesus e dedicando mais fé, mais ele vai confiando essa autoridade nas nossas vidas. Uma outra coisa que é uma promessa de Jesus, foi liberado sobre a igreja, para mim, para você, está disponível para a gente, é a autoridade jurisdicional. Pessoal, e antes de continuar aqui falando com vocês, deixa eu te pedir uma coisa. Eu quero então convidar você para se inscrever nesse canal, caso você não é inscrito, ativar aí o sininho das notificações, faz isso agora e marca também aí o teu joinha, o teu gostei, o teu like. E olha, dependendo de quando você marcar o joinha, vai aparecer aí hypar, que é para hypar o vídeo. Por favor, hypa esse vídeo, manda todos os pontos que você tem aí pra gente aqui, para fazer com que o YouTube
mande esse conteúdo para mais pessoas e ele posiciona esse vídeo melhor. Mas é lógico, isso não anula, não isenta você de compartilhar, porque a melhor coisa que tem é você compartilhar, mandar para outras pessoas. Mande para outras pessoas, para as pessoas ficarem também edificadas como você está sendo edificado aqui. E sempre que você assistir um vídeo aqui no meu canal, deixe um comentário, nem que for amém, ok? Então vamos continuar aqui o vídeo. Em Lucas 10:19, versículo clássico para falar sobre isso, Jesus vai dizer o que ali? Eu vos dou a autoridade. E a palavra grega que nós temos aqui é exousia, que significa direito legal de agir. Mas uma outra coisa, nesse mesmo versículo ele promete. Ele diz, também vos dou o quê? Poder, que é a palavra grega dinamis. Aí ele vai dizer, eu vos dou poder, dou autoridade para pisar serpentes, representações dos demônios, do Satanás, do diabo, escorpião também e toda a força do mal. E nesse contexto aqui, você sabe que ele está dando isso aos apóstolos, aos discípulos, ou aquelas pessoas que vão fazer a obra, que seguem fazer a obra. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer aqui, para você que quer esse poder. Você quer esse poder para quê mesmo? Para nada? Para ficar fingindo de crente, disparando poderzinho para o lado, pro outro, em nome de Jesus, não, irmão. Esse poder é confirmado para quem realmente quer fazer a obra, quem realmente quer ajudar pessoas. Entra naquele mesmo entendimento de 1 Coríntios capítulo 12, os dons espirituais são usados para o que for útil. Mas aí a pessoa diz, não, eu vou usando esse poder aqui sozinho, porque eu tenho batalhas e guerras. Eu digo para você, irmão, não lute sozinho. Procure outras pessoas para te ajudar nessa batalha, nessa guerra. Eu sei que sozinho não é fácil. Se você acompanhar pessoas sérias, gente que sabe, gente que entende também do mundo espiritual. Essa batalha, essa guerra vai ficar mais fácil de você vencê-la. Não fique lutando sozinho não, tá? Para você entender melhor o que Lucas 10:19 está dizendo, a gente pode fazer aqui uma analogia. Por exemplo, você já viu um policial que está fora de forma? Um policial que você sabe que você olha assim para ele assim de ladinho assim, se eu sair correndo aqui ele nem me alcança. Talvez pela idade, talvez pelo sobrepeso, talvez por alguma coisa que o atrapalhe fisicamente. Mas por que mesmo assim ele manda, vamos dizer assim, ele tem autoridade? Porque aquilo foi confirmado a ele, foi dado a ele. Assim também é o poder de Deus na nossa vida. Quem olha para mim, para você, pensa, esse daí, ó, autoridade zero. Mas só quem pode determinar isso é Jesus, é Deus. Ou seja, eu estou falando que aquele policial, ele tem poder jurisdicional para, sei lá, multar alguém, prender alguém, exercer a lei, não por ele si, mas porque foi dado a ele a autoridade. Assim também é no mundo espiritual. Ou seja, quando Jesus confirma a autoridade para o povo de Cristo, para a igreja do Senhor, ele está dizendo assim, eu estou dando para vocês a autoridade e por mais que vocês se sintam incapazes, o mal vai ter que obedecer porque vocês estão levando o meu nome, vocês estão representando a mim. Pessoal, espera só um momentinho aí, deixa eu fazer um merchan aqui para você me abençoar e me ajudar. Deixa eu te dizer algo aqui. O YouTube, agora ele tem uma integração com o Mercado Livre, com outras plataformas também, só que o que me interessa aqui é o Mercado Livre. Enquanto eu vou falando aqui, vai aparecer aqui abaixo no vídeo um anúnciozinho. E esse anúncio é o quê? É isso aqui, ó, esse kit. O óleo da unção e 2 livros. O livro primeiro aqui que eu quero te mostrar é o mais novo que eu tenho, Cavar os Ladrões dos Dízimos. Malaquias capítulo 3, só que não é só Malaquias, né? Tem Novo Testamento, a passagem que Jesus cita sobre o dízimo. Por exemplo, olha a contracapa aqui. A contracapa representa a mulher de Apocalipse 19, que está vestida de vestes de justiça. E olha o tanto de palavras que existe aí que você precisa saber. Então é um livro que tem muito hebraico, muito grego, só os tipos de dízimo que tem na Bíblia, que são 4, mas se a gente colocar terumá como dízimo, que também pode ser colocado como dízimo dos dízimos, nós temos 5 tipos. Já ficou sabendo sobre isso? Então, nesse livro eu conto sobre isso. E o outro livro é sobre dons espirituais. Como que Deus se comunica com a gente? Visão, revelação, sonho, profecia, palavra de conhecimento. Olha aqui, 348 páginas.
E esse kit, irmãos, basicamente, 7 óleos de Deus, o livro dos dízimos e o azeite. Ele está no valor, esse kit, apenas desse livro só. Pessoal, corre e clica aqui no anúncio abaixo, porque eu só tenho 6 kits desse. Era 7, eu já vendi 1. Eu só tenho 6, mas você só pode adquirir clicando aqui no anúncio do YouTube aqui abaixo, tá? Clica aí, compra. E se o anúncio já passou, não se preocupe. Eu vou deixar fixado o link no primeiro comentário e o primeiro link nas descrições, tá bom? Vai estar escrito assim, link do kit. Aí você clica nesse link grandão que tem aí e compra e abençoa a nossa vida, tá bom? Vamos continuar. E aí é lógico, né, irmãos? Há casos de pessoas que não conseguem expulsar um demônio, repreender, sei lá, uma pessoa que está incorporada numa entidade, não consegue repreender. Por quê? Porque não pratica, não desenvolve, não busca essa autoridade, porque a vida está toda errada. E não é só a questão da santidade não, tá? Tem questão também de fé, porque eu conheço muita gente que é religiosa, aparentemente é um santo, é uma santa, mas não crê. Esse negócio de libertação, de expulsar demônio, não existe não. Eu não estou dizendo que a pessoa não tem autoridade, talvez tenha, mas não quer acreditar e não quer desenvolver isso. Então, tem esses extremos também. Mas cada um. Como eu disse aqui nos vídeos anteriores, o meu propósito aqui não é convencer a ninguém a nada. Eu quero expor e vocês é que vão discernir o que vocês recebem e o que vocês não recebem. É isso. Estou sendo honesto. Meus irmãos, uma outra base legal de autoridade é entender o que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2, exatamente no versículo 6, quando ele vai dizer lá que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Pessoal, a fim de ligar os pontos, eu resolvi ler Efésios capítulo 2, a partir do versículo 4, para você ver o contexto. O porquê que nós temos essa autoridade, por que ele nos deu? Essa é a pergunta. E aqui vai responder. O versículo 4 já vai dizer assim, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha o versículo 7 para fechar. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Inclusive, Jesus ali, ele nos convida para reinar com ele em vida. Não é depois que morre, não. É em vida, é agora, é neste momento. E estar assentado acima nas regiões celestiais é acima de todo principado, potestade ou sobre todo o poder das trevas. Quando você entende essa identidade, esse posicionamento que você tem por ser um crente, por ter aceitado Jesus, por ter vivido uma vida de renúncia, uma vida de crer nos mandamentos de Jesus, seguir a palavra do Senhor, você vai sendo colocado acima dessas coisas espiritualmente. Quando entendemos isso, lembramos também, sabe do quê? De outra passagem bíblica do apóstolo Paulo também, que ele diz que Deus rasgou a cédula que era contra a gente, o que cobrava, o que falava no mundo espiritual contra nós. Nós nos assentamos com ele, nós estamos vivendo uma vida santa, na medida do possível, e agora então o que o diabo queria para não deixar eu ter autoridade, ele perde a força. E uma outra base legal é entender sobre o sangue de Jesus, que não dá tempo da gente aprofundar aqui, mas Apocalipse capítulo 12, versículo 7 diz que eles venceram o diabo, Satanás, o dragão, a serpente, pelo sangue do Cordeiro. Entender o que é o sangue, o sacrifício e viver isso dia após dia. E como a gente vai fazer 2 vídeos sobre esse assunto, eu vou falar mais coisas, então, no vídeo da sequência, no outro vídeo, tá bom? Eu deixei aqui algumas coisas para completar no outro vídeo. Desde já, eu agradeço aqui você, marque o seu joinha, o seu gostei, deixe o seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Se você está achando interessante esse assunto, então confirme aí e veja se o seu sininho está ativado para você receber as próximas notificações.
Deus abençoe vocês, um forte abraço, um beijo no coração. Até o próximo vídeo.